Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensar nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos ser exemplo, modelo para todos os irmãos, ser luz neste mundo, revelando as obras de Deus que o glorificam. Por isso nós precisamos fazer o bem. E a gente precisa entender um detalhe que Tiago fala de forma tão especial em capítulos 4, verso 17. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto ou nisso está pecando. O que é o pecado? É a consciência de como devemos agir, o entendimento de como devemos proceder neste mundo e não fazemos. Então, esta é a questão importante e a gente precisa entender que, sabendo que devemos fazer o bem e não fazemos, na realidade estamos pecando. O que devemos fazer? Nós precisamos entender a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, compreender a obra de Cristo. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai viver a vontade de Deus. Nós não seremos expressão dele neste mundo. Nós precisamos entender que o nosso chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas e a nossa vocação é muito simples. Nós não estamos aqui, não fomos salvos simplesmente para sermos salvos, mas fomos salvos para salvarmos as pessoas. Não que nós tenhamos o poder nisso, mas somos o instrumento de Deus para revelar Cristo ao mundo. Por isso, nossa vida deve ser uma oferta em favor das pessoas como Cristo, porque precisamos ser imitadores de Cristo. Isso está claro? Isso precisa estar muito claro em nossa mente. O que Deus fez? Nos amou e entregou o próprio Filho para que por meio dele pudéssemos ser comprados, resgatados para ele. Jesus nos amou e se ofertou a si mesmo. E nós? Nós devemos ser seus imitadores. E o que implica ser imitador de Cristo? Fazermos a mesma coisa. Por isso, devemos crescer, amadurecer na nossa fé, santificar o procedimento, conhecer o Pai, pois conhecendo o Pai santificamos o procedimento, deixamos as obras das trevas de lado. Que são obras das trevas? São obras relacionadas ao pensamento natural, que está relacionado ao egoísmo, ao orgulho, ao falar mal das pessoas, a não tratar bem as pessoas, ao preocupar somente com os nossos interesses, a buscar somente os nossos interesses, sermos egoístas, sermos avarentos. Isto é obra das trevas. Isto não revela a Deus. E isto não tem nada relacionado com aqueles que conheceram a Deus. Isso que precisamos entender. Quando compreendemos que fomos salvos para revelarmos Deus ao mundo, entendemos que a maneira de expressar e de revelá-lo é manifestando as suas virtudes. Quais são as virtudes de Deus? Elas estão relacionadas à compaixão, à misericórdia, à graça, a revelarmos o Pai, a manifestarmos o fruto do Espírito, que está relacionado à paciência, a amor, à benignidade, à bondade. E como a gente faz isso? Diante das situações, olhamos e vemos. Precisamos fazer algo? Devemos fazer. Pois se não fizermos, na realidade estamos negando ao nosso Deus. Por isso, se deixamos de fazer o bem sabendo que precisamos fazer, nós estamos pecando porque estamos negando, rebelando contra aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e o motivo da nossa criação. Na realidade, estamos vivendo segundo o pensamento natural e não como um ser espiritual que foi criado em Deus, em Cristo Jesus, feito nova criatura, que recebeu um novo coração. Esta é uma realidade que nós precisamos entender. Queremos crescer, amadurecer, cumprir a vontade de Deus? É seguirmos o caminho da justiça, é seguirmos como servos da justiça, revelando Deus ao mundo, sendo como Deus, agindo como Ele, sendo imitadores de Cristo e fazendo da própria vida oferta, luz no mundo, sendo exemplo e modelo para outros, ensinando outros a viver da mesma maneira. Mas quando deixamos de fazer, na realidade o que estamos fazendo?
pecando. Por quê? Porque estamos em rebelião, estamos demonstrando orgulho, que estamos querendo escolher o próprio caminho, nós não nos comprometemos, somos desleais com a palavra de Deus e isso é pecado. Essa é a questão que a gente precisa entender. Pecado não se trata de mandamentos, mas de viver de forma contrária à natureza de Deus. Só isso, nada mais, nada menos do que isso. Queremos viver a plenitude da vontade do Pai? Precisamos nos sujeitar à sua vontade, pois só assim seremos capazes, habilitados, teremos o entendimento para podermos rejeitar as obras das trevas, ou seja, resistir ao diabo, para que ele possa fugir de nós. A gente precisa entender essas coisas, pois só assim cresceremos, só assim amadureceremos, só assim revelaremos o Pai ao mundo, só assim responderemos à vocação que temos e o chamado que temos nele, pois só assim lembraremos quem somos nele, lembraremos da nossa identidade, que somos filhos comprados, que temos um novo coração, temos e somos coparticipantes da natureza divina para poder rejeitar o pensamento natural e vivermos conforme a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.